Gente, chá é uma delícia, né? Ainda mais nesse clima, com temperaturas se aproximando de 0 grau. Nada melhor do que um chazinho para esquentar. Nós fomos conhecer como funciona o processo de produção das ervas medicinais ou aromáticas, que dão origem a essa bebida tão deliciosa e até a remédios usados em tratamentos fitoterápicos. Acompanhe. Tem chá para todos os gostos e que trazem os mais diversos benefícios para a saúde. Mas você costuma tomar um chazinho natural quando está sentindo algum desconforto, dor ou simplesmente para relaxar? Eu gosto de tomar um chazinho de camomila antes de dormir para dar aquela acalmada. Às vezes, quando eu fico assim, com uma dorzinha no estômago, eu tô meio ruim, eu gosto de tomar chá de hortelã. Eu sinto que eu fico aliviada. E erva doce também, eu gosto de tomar muito chá à noite antes de dormir, para dar uma desacelerada. Eu gosto bastante de tomar chá de erva cidreira, de camomila, de capim santo antes das provas, porque ajudam a tranquilizar. O chazinho de camomila, que é o mais tradicional, assim, o de hortelã também é bom. O que poucas pessoas sabem é que num pequeno espaço, como um vaso, por exemplo, ou numa área maior, como uma estufa, é fácil cultivar plantas medicinais que são transformadas em chá. No vaso você conseguiria cultivar ele tendo cuidados com água, luminosidade, né? E claro, se sempre tendo algum adubo que você pudesse fazer, mesmo orgânico. Fernanda faz estágio na Fazenda Escola FAG e tem contato direto com esse tipo de cultivo de ervas medicinais, desde a prática com as mudas até a colheita das plantas. Que a gente faz desde as mudas, né, com essas plantas já crescidas, até o plantio. A gente retira, faz as mudinhas, coloca em outra estufa para o crescimento e depois vem aqui, planta novamente e segue os outros cuidados também junto com as outras. O Brasil se destaca na exportação de ervas medicinais. E segundo dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná possui 154 municípios envolvidos na produção das espécies potenciais, medicinais, aromáticas e condimentares. Em óleos essenciais, nós somos o terceiro país exportador. Quanto às plantas medicinais e condimentos, nós temos ainda, mesmo produzindo, né, no território brasileiro, mas ainda temos que importar especiarias, né, condimentos como algumas plantas que têm também efeito medicinal. E com todo esse potencial na produção de fitoterápicos no país, a indústria farmacêutica não fica de fora desse contexto. Mas você já parou para pensar como acontece esse processo de uma planta se tornar chá ou medicamento? A farmacêutica Patrícia Luca explica. A menta, a gente tem várias formas de utilização dela, a hortelã, né? Menta a mesma coisa. Então a gente pode usar como chazinho para colesterol, para problemas digestivos, para dor de cabeça, né? O aroma, já tem várias pesquisas que comparam inclusive com o paracetamol. Chegou a planta fresca, né? Nós vamos fazer a secagem dessa planta com todos os cuidados para não perder os ativos. Depois de seca, essa planta é moída. Feito isso, nós temos um produto que a gente chama de extrato. Esse extrato a gente pode secar, e daí aqui a gente tem um extrato seco, certo? Padronizar, que é muito importante. Então, a gente vai ter sempre uma substância ativa padronizada. Vou dar um exemplo bem claro. Guaraná. O extrato de guaraná a gente padroniza em cafeína, que é o ativo principal do guaraná. Mas só tem cafeína ali? Não. Tem uma série de compostos que a gente chama de fitocomplexo e que agem juntos. Então, a diferença de ação do medicamento fitoterápico está aí. Quando a gente ingere, por exemplo, uma dipirona, nós estamos ingerindo um ativo único, certo? Que vai agir em um único receptor lá no meu organismo. Quando a gente ingere o fitoterápico, ele age em vários receptores. Isso gera o quê? Uma ação mais harmônica, porque ela está mais próxima possível da nossa alimentação, mais próxima possível do que é natural. E, por último, a última etapa, a gente transforma, né, ou coloca esse extrato seco numa forma farmacêutica, que pode ser a cápsula, pode ser o comprimido, um xarope, gotas, né? Existem inúmeras formas farmacêuticas hoje. A farmacêutica afirma que a tradição de tomar o chazinho da vovó
É comprovadamente muito saudável e tem propriedades curativas. O chazinho da vovó tem muito poder, né? O chá de mãe tem muito poder. Às vezes, nem pelos ativos que tem lá dentro, mas só pelo significado do momento de você tomar um chá. E tudo isso conta muito, porque muitas vezes uma massagem funciona como um remédio. Uma conversa com um amigo funciona como um remédio, um abraço que a gente está sentindo tanta falta hoje, né? E assim também são os chazinhos. Professor Celso, quero saber de você. Toma aquele chazinho de hortelã como fim medicinal? Com certeza. Quem não toma, né? Principalmente na época da juventude, quando o pessoal passava um pouquinho do limite no álcool, né? Quem não se lembra do chazinho de boldo que a vovó dava, a mamãe dava, né? Isso era muito, muito bom. E sabemos que as ervas medicinais, elas são milenárias, né? O Brasil tem uma flora imensa e dentro dessa flora uma quantidade imensa também de produtos de ervas medicinais. Então, essas ervas medicinais são muito importantes no tratamento caseiro. Sabendo usar com cuidado, bem recomendado, não tem problema. Nós mostramos como é a produção e o processamento das ervas medicinais. Então agora, que tal uma dica sobre como cultivar em casa mesmo essa plantinha para fazer o chá? Eu disse na reportagem que era muito simples plantar ervas medicinais em casa. Seja fazendo num terreno que você tem em casa, num pequeno espaço, ou então num vaso como este. Esse eu comprei numa floricultura, então ele é retangular, aqui cabe uma mudinha. Hoje eu vou ensinar a plantar a hortelã. Aqui ela está num vasinho menor, porque eu vou transplantar para um vaso maior. Mas nós também temos a opção de pegar a sementinha e plantar na terra diretamente. Eu vou fazer os dois processos para mostrar para vocês no decorrer dos dias como ela vai crescendo nesse vasinho e como vai crescer bastante dentro desse vaso por ser transplantada. Eu moro em apartamento e a gente costuma ter sempre aqui alecrim, cebolinha, salsinha, então também dá para fazer o mesmo processo das ervas que podem se tornar depois um chazinho, você sempre tem fresco em casa. Então aqui o que eu vou fazer? Vou cortar esse pacote de humus e vou colocar 1/3, é um pouco aqui na metade, para depois, quando eu transplantar a mudinha aqui da hortelã que já está no vaso menor, eu colocar um pouco de humus por cima. Vou espalhar aqui. Aí aqui eu vou retirar desse vaso menor com todo cuidado. Dá pra ver aqui, ó, que ela já tá bem enraizada. No decorrer do crescimento dela, eu vou gravar para vocês até pelo celular daqui a um tempo e vou mostrar como ela cresceu bastante. Vou colocar ela assim, ó, do jeito que tá, é um transplante. E aí eu vou agregando esse humus. Agora, gente, eu preencho com mais um pouquinho até em cima. Não precisa ser até o topo do vasinho, mas é até cobrir aqui a raiz da plantinha, começar no crescimento dela. Depois de colocar esse humus e transplantar a hortelã, a gente pode umedecer um pouquinho, não deixar na luz direta do sol, porque senão torra, queima, mas ela precisa de uma luz indireta. Para demonstrar para vocês, eu vou abrir a sementinha, que a gente pode comprar sementinha e também poderia estar plantando no vasinho pequeno, colocando aqui. Acho até que eu vou fazer isso, aproveitando o mesmo vaso. O importante, essa aqui é a raiz da anterior, é que tenha um vasinho assim, ó, com furinhos. Se não tiver esses furinhos, se você não comprar e quiser plantar de repente numa garrafa PET, que dá pra gente plantar aproveitando a garrafa PET, você faz os furinhos com uma faca. Ajeito aqui, faço uma covinha no meio. Então agora eu jogo ali no meio. A sementinha tá lá no meio, eu cobri com um pouco mais de humus.
Essa aqui tá ok, também até em cima que eu transplantei, mas falta a água. Molhar sem encharcar a terra, pelo menos 2 vezes por dia. Pode ser pela manhã e no finzinho da tarde, começo da noite. E aproveite, faça você também. Na sua casa, no seu apartamento, tenha o seu chá fresquinho ou o seu temperinho, também pode ser um tempero.